do movimento indígena com a figura do procurador. Eu acho que o Temer se segura no governo. Não sei. Transformou-se num cabo de guerra aí entre Judiciário e Ministério Público. Lênin Streck é ex-procurador de Justiça do Estado do Rio. Tem um poder de persuasão muito maior. 2, 3 frases de efeito. A discussão sobre a lei de responsabilidade, a lei de abuso de autoridade, tem dado margem a uma radicalização muito grande lado a lado. Transformou-se num cabo de guerra aí entre Judiciário, Ministério Público e Congresso, e há muitos pontos aí de bom senso que têm que ser avaliados. Uma das visões moderadas aí de bom senso é do juiz federal Silvio Rocha, que esteve lá em Brasília na discussão no Senado. Silvio, quais os pontos positivos da lei e os negativos? Bom, em primeiro lugar, Nassif, eu queria dizer o seguinte: a garantia contra o abuso de autoridade é uma garantia constitucional. Se a gente pensar que numa república não há quem exerça o poder que está imune a qualquer tipo de controle, a lei de abuso de autoridade é mais uma garantia que o cidadão, o pobre e o rico, tem contra esse exercício abusivo. Por isso que a Constituição, ela assegura a qualquer pessoa que represente ao poder público, tanto para a defesa de direitos, e está lá, contra o abuso de autoridade. Então nós temos que desmistificar esse debate sobre pró e contra e entender a partir daí. É um desejo da Constituição. E o que nós temos? Nós temos uma lei de abuso de autoridade que foi feita na época da ditadura. É uma lei de 65. Mas vejam, mesmo numa ditadura, os militares tiveram a preocupação de ter uma lei contra o abuso de autoridade. Então essa lei é de 65. É uma lei que precisa ser atualizada. Por quê? Porque ela contém o que a gente chama de descrições de condutas muito abertas, não é? E isso pode dar margem a alguma dúvida se a autoridade, ao praticar determinado, cometeu abuso de autoridade ou não. Então esse projeto que está sendo discutido no Senado é um projeto que vem lá de 2009, a partir do chamado Pacto Republicano, você deve lembrar disso, em que foram chamados os presidentes dos 3 poderes, e uma das propostas que saiu desse Pacto Republicano era exatamente a atualização dessa lei de abuso de autoridade. E foi montada uma comissão de juristas, né? Participou dessa comissão, inclusive hoje o ministro Teori Zavascki, de modo que o debate foi contaminado por essa questão aí da Operação Lava Jato, mas esse projeto não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. E é um projeto, vamos dizer assim, que aperfeiçoou a lei e que eu até sustento para a autoridade é melhor. Quer dizer, eu, enquanto autoridade, eu prefiro o projeto aprovado do que a lei atual. Você falou que a lei atual é aberta, pode dar margem... A lei atual, ela na verdade, num dos dispositivos, ela reproduz os direitos e as garantias fundamentais e considera crime de abuso de autoridade qualquer atentado. Então aí atentar contra a liberdade da pessoa. Bom, aí você fica numa dúvida se tal medida é caracterizado como atentado ou como não. E o projeto não, o projeto ele já é mais detalhista, ele já vai dar quais comportamentos, quais condutas que, se praticados, possam caracterizar o chamado abuso de autoridade. E me parece que um dado importante também, que já estava na outra lei, mas que o projeto, vamos dizer assim, discrimina, especifica, é a questão das prerrogativas de quem atua junto aos órgãos do Poder Judiciário. Então, por exemplo, os advogados, as prerrogativas dos advogados estão contempladas de forma mais clara nesse atual projeto, né? Agora é o seguinte, você tem o receio por exemplo, do Ministério Público, do Judiciário, qual é? Veja, eu acho que o contexto, levaram a votação desse projeto como se fosse uma medida contra as operações que foram deflagradas no Brasil de enfrentamento ou apuração de corrupção.
Então, sob essa justificativa de que isto seria uma medida contra essas operações, se mobilizou a grande mídia nacional. E exatamente o que eu percebi lá no Senado foi isso. Os que eram contra o projeto questionavam o momento, por que agora? Não é? Por que só agora? Quer dizer, do ponto de vista legal, aí hoje tem, digamos, instrumentos legais para coibir abusos, só que não são utilizados. Tem, exatamente. Achar que você não pode processar uma autoridade por abuso de autoridade é um equívoco. Você pode processar. Só que eu acho que a autoridade, inclusive, ela fica mais sujeita a certas acusações infundadas exatamente pela forma como a lei atual está redigida. Não é? Até eu sustentei isso. Do ponto de vista da autoridade, eu me sentiria muito mais confortável com o atual projeto. Então, até em causa própria, vamos dizer assim, ou em causa da instituição, eu gostaria que o projeto fosse aprovado. Tudo bem o público leigo, os senadores aí embarcarem nessa visão conspiratória. Por que associações de juízes também tomaram posição contrária? Eu acho que, veja, nos últimos anos, o que a gente... Eu sempre falo isso, falta racionalidade no debate político nos últimos anos. Acho que as pessoas não têm mais argumentos racionais, elas se deixam levar pela emoção. Então você ou é a favor ou você é contra, não é? E me parece que as entidades de classe, elas tomaram esse ponto de vista, enxergaram, vamos dizer assim, naquele movimento do Senado de aprovar ou tentar aprovar esse projeto como um movimento que politicamente a leitura é que seria contra essas operações. O que é um equívoco, porque o senador Roberto Requião, e aqui eu vou fazer justiça ao senador Roberto Requião, é uma pessoa extremamente preparada. Então ele, no próprio projeto, no substitutivo, ele foi agregando as sugestões que foram dadas, que ele achava pertinente, e ele é um homem extremamente ponderado. Então eu diria que o projeto já era um projeto bom, mas que com o substitutivo do senador Roberto Requião ficou melhor ainda. E isso foi dito para as entidades, né? Se tentou esclarecer isso, mas as entidades, elas compraram esse discurso de que seria uma atuação contrária, vamos dizer assim, à atuação de membros da magistratura e do Ministério. Você participou lá de uma sessão, de uma audiência lá, que estava o Sérgio Moro, estava o Gilmar Mendes e estava o Requião. O que deu dos esclarecimentos do Requião, a posição do Moro, por exemplo, que virou o ariete aí contra o Congresso? Veja, o juiz Sérgio Moro, ele chegou para esse debate, na verdade, ele não quis debater. Ele chegou com uma proposta de inclusão na lei e disse que se aquela proposta fosse aceita, ele estava de acordo com a aprovação do projeto. O que já mostra, o que confirma o meu argumento. Quer dizer, o projeto não é ruim, porque se você, com a inclusão de um determinado dispositivo, de uma redação, você concorda com o resto do projeto, é que o projeto não é ruim. Agora, acontece que a proposta dele, e aí o senador Requião captou muito bem, até usou de uma ironia fina, disse, olha, a proposta do juiz Sérgio Moro, ele quer indulgência plenária. Indulgência plenária só o Papa pode dar. Por quê? Porque a proposta dele aniquilava a lei de abuso de autoridade. Por quê? Para evitar o que eu também estava de acordo, para evitar o que a gente chama de crime hermenêutico, né? E a gente tem que lembrar que esse crime hermenêutico foi lá no século XIX, um juiz do Rio Grande do Sul que deixou de aplicar uma lei que tinha mudado o tribunal do júri, a configuração do tribunal do júri, ele deixa de aplicar a lei porque ele entende que aquela configuração dada pela lei estadual ao tribunal do júri violava a Constituição e a própria instituição do tribunal do júri. Então ele deixa de aplicar a lei e aplica a lei anterior, a que estava em vigor antes da modificação. E aí o governador da época manda o procurador-geral já processar o juiz por abuso de autoridade. E aí ele é condenado e o
Rui Barbosa assume a defesa dele no Supremo e diz, olha, o que se está fazendo aqui é um crime hermenêutico. Então, nós tínhamos também essa preocupação de evitar o chamado crime hermenêutico, isto é, só porque o juiz interpreta uma determinada lei no sentido B e não no sentido A, de ele ser processado. Então eu fiz sugestões de modificação no projeto para que evitasse esse crime hermenêutico e o senador Requião acolheu. Mas a sugestão do juiz Sérgio Moro era de que qualquer divergência na interpretação da lei ou dos fatos não caracterizaria crime de abuso de autoridade. Dos fatos também? Mas aí eu disse, aquilo que o senador Requião captou mas quem é o sujeito que tem a interpretação divergente? Porque se é a própria autoridade, então nunca terá abuso de autoridade. Então vejam, só para dar um exemplo, o Supremo já editou uma súmula que é proibido o uso de algemas, salvo em determinadas situações. Quais são as situações? O sujeito é violento, há perigo de fuga, né? Há perigo para a integridade física de outros. Então você tem lá determinadas situações que podem autorizar o uso da algema. Mas existem outras situações que fica claro que você não pode usar a algema. Mas pela proposta do juiz Sérgio Moro, se o agente público, executando uma ordem, se ele achasse que ali havia uma situação de uso do algema, quando manifestamente não estaria presente, bastaria ele dizer, não, eu achei que seria possível por isso, por aquilo. Então isso já seria uma interpretação divergente que não justificaria o abuso de autoridade. Então veja, qual foi a minha proposta? Não caracteriza o crime de abuso de autoridade quando a interpretação divergente ela é externa à própria autoridade. Então se você tem lá um entendimento de um tribunal ou um posicionamento do Conselho Nacional de Justiça dizendo que em tais casos seria o possível uso dessa medida, ainda que seja uma posição minoritária, e eu adoto essa posição minoritária, então aí nesse caso eu não posso ser acusado de abuso de autoridade. Mas quando eu dou uma interpretação a determinados fatos, ou a determinado dispositivo legal, que só eu estou dando essa interpretação e mais ninguém, e isso, vamos dizer, viola de forma flagrante a lei, é claro que eu cometo o crime de abuso de autoridade. Então o que eles queriam, na verdade, na emenda do juiz Sérgio Moro, no meu entender, era simplesmente você tornar ineficaz a lei de abuso de autoridade. Tanto é que eu disse, se for para aprovar dessa forma, não precisa nem aprovar, porque ela vai ser realmente ineficaz. Eita. E quando é que essa questão do bom senso que você fala, o que pode devolver o bom senso aí? Como é que você vê essa radicalização das associações continua? Esse negócio da Lava Jato continua sendo o bordão único? Olha, eu acho que o agente público, seja ele do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário, membro do Ministério Público, o agente público, onde é que está a racionalidade? A racionalidade está fora do agente. Onde é que ela está fora do agente? Ela está no conjunto de princípios, valores, normas que devem reger um Estado democrático de direito. Então vejam, todos nós somos contra a corrupção. Todos nós achamos que deve haver um gasto público de qualidade. Agora, a forma de você combater a corrupção, a forma de você enfrentar essas mazelas na nossa sociedade, elas estão previstas no ordenamento jurídico. E é um ordenamento jurídico, quais foram os valores adotados por nós? O Estado democrático de direito. Então, o acusado, por pior seja a imputação que seja feita a ele tem o direito daquilo que nós chamamos de um processo penal justo. E esse processo penal justo passa exatamente pelo respeito às garantias e direitos fundamentais do próprio investigado. Parece que essa câmera toda, a pessoa fica inebriada. Você pega a possibilidade. Hoje eles estão curtos. Isso vai ser batata. Não digo que vai ser maioria, que vai ser. Eu preciso ligar um programa aqui de gravação. Muito vicioso. Deixa eu só. Chama que sou eu. Bom, o nosso entrevistado é Lênio Streck, ele é ex-procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e se
notabilizou nos últimos anos aí como dos mais brilhantes juristas brasileiros aí. Lênio, você discorre muito sobre a questão da teoria geral do Estado. Eu queria que você analisasse um pouco para a gente como que fica, independentemente desse momento da crise, como que fica o Estado brasileiro com essa fragilidade demonstrada pelo Executivo e pelo novo protagonismo aí de Ministério Público, Poder Judiciário. O Executivo brasileiro, ele é fraco ou foi vítima aí de presidentes fracos? Pois é. Essa relação institucional entre os poderes, ela acabou, por alguma razão, ela acabou se fragilizando também por várias razões. Primeiro, o presidencialismo por si só já cria esse tipo de possibilidades, porque o presidencialismo, na medida em que o presidente precisa fazer negócios no sentido da governabilidade, isso vai acabando, acaba por enfraquecê-lo. E as tensões entre o executivo e o legislativo, e são muitas, acabam no judiciário. A diferença das democracias contemporâneas europeias é que o poder judiciário de lá, ele não é o árbitro dessas pendengas entre executivo e legislativo. É um tribunal constitucional que não faz parte dos três poderes. Então, essa é uma questão fulcral, porque o presidencialismo cria esse tipo de armadilha. O Poder Judiciário e o Ministério Público, por exemplo, vão ficando cada vez mais fortes na medida em que a eles vão todas as tensões. Então, legislativo versus executivo, quem arbitra é o judiciário. Claro, quem arbitra fica mais forte. Num outro país, veja, por exemplo, você não vê protagonismo do judiciário na Alemanha, na França. Por que não? O protagonismo, quando existe, é do Tribunal Constitucional, que está fora dessas relações. É muito importante ver isso. E uma questão no Brasil ficou muito forte nos últimos anos, eu tenho pesquisado muito isso, é o ativismo judicial, né? Uma certa moralização que tomou conta das instituições, no sentido de que a Constituição é um caminho muito curto, há garantias demais e, portanto, eu não gosto da Constituição, eu não concordo com a Constituição. Quando o direito é predado pela moral, ou quanto mais o discurso da moralização, ou no sentido da correção moral da Constituição e das leis, quanto mais isso existe, mais primeiro a democracia se enfraquece e mais também se enfraquece a própria relação institucional. Então, no Brasil, por exemplo, começando pelo direito à saúde, tudo isso, e que o poder, aí sim, o poder executivo também pecou por isso, porque ele acabou também achando que a participação do judiciário, dando políticas, dando remédios para todo mundo, enfim, São Paulo, por exemplo, chega a gastar em 2011 só em liminares praticamente quase como orçamento em saúde. Essas coisas todas se multiplicando, vai enfraquecendo a cidadania, na medida em que você já não reivindica, porque você tem o pai judiciário, a mãe Ministério Público, nesse sentido uma relação, e agora vem a prima, a Defensoria Pública, que chega nesse processo todo, e eles vão substituindo a legislação e vão substituindo as políticas que devem ser feitas pelo Executivo. O Executivo recuou por várias razões e hoje, por exemplo, o próprio Executivo paga um preço nessas relações institucionais. Agora, Lênio, o que nós estamos vendo agora aí com essa decisão de estabelecer um teto nominal para as despesas públicas vai ser um desmanche aí de todas as políticas sociais, aí, educação, saúde. Nesse momento, um Ministério Público ou um Judiciário tem como atuar ou vão ter que acatar o que for decidido aí pelo Congresso? Bom, primeiro eu acho que paradoxalmente vão aumentar as demandas para o Judiciário e para o Ministério Público. Na medida que você vai cortando políticas sociais, mais pessoas entrarão em juízo. Logo, esse é um círculo vicioso. Ou você faz políticas públicas, você de fato
atua no plano de uma espécie de welfare state, você faz políticas públicas inclusivas. Quanto menos políticas públicas você fizer, quanto mais elementos de exclusão você usar, mais você vai fazer a corrida ao judiciário, mais você vai demandar o Ministério Público, mais as instituições essas vão ficar fortes, mais o executivo vai ficar fraco. De novo, esse problema. Então, quanto mais desmanche que se fizer nas políticas de Estado para todos, mais vão se reforçar as políticas ad hoc, individuais. A soma disso vai dar um outro problema logo, logo. É um caos político aí total. O caos político, isso aí acaba enfraquecendo, né? Além disso, há toda a questão essa questão do ativismo e todo também entrou para o plano do próprio combate à criminalidade, né? Por exemplo, esse projeto, essa declaração agora, eu escrevi um artigo no Conjur da segunda-feira, dia 8, e em que eu coloco ali aquela declaração, contesto a declaração do juiz Sérgio Moro, apoiando aquele pacote que eu chamo um pacote um pouco eugênico do Ministério Público, né? Porque ali tem um dispositivo que diz que você pode fazer um teste para saber se um dia você vai delinquir. Eu me lembro do filme Minority Report, em que o sujeito sabia já, em que se tinha um método de saber se o sujeito um dia ia cometer um crime. Esse é um problema seríssimo, na medida em que isso só seria, pelo jeito, aplicado para a patuleia do funcionário público, claro, né? Não seria para os grandes cargos. Imagina, o sujeito é nomeado desembargador pelo 5º Constitucional e vai fazer um teste para essa aptidão, para saber se ele vai delinquir ou não. Você já pensou um negócio desse? E, além disso, o Sérgio Moro, apoiando o projeto do Ministério Público, ainda diz que com boa-fé você pode admitir prova ilícita. Isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso que a comunidade jurídica e os democratas não podem aceitar. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O ministro Teori, ele tem construído aí uma fama de rigor técnico e tudo. Quando ele aceita as gravações induzidas aí do Delcídio, do filho do Severo e tudo, na prática ele não está convalidando a escuta não autorizada? É um caminho muito, muito perigoso, exatamente. O que aconteceu? O próprio Supremo Tribunal, num primeiro momento, depois ele até disse que aquelas gravações, né, do Sérgio Moro, naquele fatídico dia do dia 16 de março, eu acho que no dia 16 de março, cá para nós, um juiz acabou acelerando a queda da presidente da República. Isso, acho que eu escrevi muito já sobre isso, e tudo isso que eu estou dizendo para você eu já escrevi de algum modo, e no próprio dia, quando aconteceu aquela sequência de fatos, eu fui um dos primeiros a denunciar uma coisa óbvia. Eu não sou o Einstein que descobriu a pólvora. Eu apenas li, eu sabia de cor a lei das interceptações telefônicas, que ela saiu em 1996 e eu fui o primeiro a escrever sobre ela. Eu sei de cor a lei. Eu sabia que ali havia uma ilegalidade flagrante. E imediatamente, ainda quando na quentura dos acontecimentos, eu acabei fazendo essa denúncia. E o Supremo Tribunal demorou. Ela demorou. O Supremo devia, digamos, naquele momento em que o próprio ministro decano fez o pronunciamento, ali mesmo o Supremo deveria ter dito que o problema maior não era a conversa da presidente com o ex-presidente. O problema era um juiz divulgar uma gravação que ele sabia clandestina. Tanto é que no dia seguinte ele confessa a irregularidade e mais tarde ele mesmo manda uma carta de 32 laudas pedindo desculpas, enfim. Essas coisas todas são um cálculo que se estabelece e que juntam um pouco com essa questão do próprio Supremo que demorou. No caso Eduardo Cunha, então, ele ficou 5 meses com aquilo. Né? Agora, doutor Lênio, quando o decano responde aos grampos, fica ofendido com o teor do que foi divulgado pelos grampos, quando o procurador-geral se diz ofendido
com o teor de uma conversa informal. No fundo, eles não estão convalidando esse tipo de atitude? Eu vou dizer uma coisa radical, uma coisa forte, só para os nossos telespectadores entenderem. É tão ilegal aquilo que aconteceu, Nassif, que se a presidente da República estivesse confessando um homicídio, não valeria a prova. Porque essa é a tese que o próprio Supremo tem, os frutos da árvore envenenada. Claro. Não vale a prova. Todos nós vamos saber agora, não importa. Então, aquele momento ali, e tanto é que, tardiamente, depois, o ministro Teori, e já está dito agora, o ministro Teori disse que essa prova não vale, né? Mas o efeito político... O problema é que o efeito político, para usar um exemplo bem piegas, assim, né, que se usava há muito tempo, do travesseiro no alto da montanha, né? Quer dizer, junta depois essas penas todas. É impossível, então o estrago já estava feito, e isso é um problema muito grave, né, nesse sentido, e que influenciou. Tudo isso influencia a questão política. E o jurídico perdeu espaço para isso. Esse é o problema. A força normativa da Constituição foi enfraquecida no Brasil. Porque, em nome de teleologias, no sentido de finalismos, assim, no sentido de os fins justificam os meios, eu tive discussões fortíssimas com setores da comunidade jurídica, em que eu dizia, uma coisa é você ser torcedor, você pode não gostar da presidente, você pode não gostar do ex-presidente, mas outra coisa é você reconhecer uma coisa que está tão clara na lei, né, que a gente, qualquer um pode olhar e ver que aquilo era, não poderia ter sido divulgado. E além de outras, porque há outras questões, por exemplo, a conversa do Lula com o prefeito do Rio de Janeiro. Que importância tem isso? O que isso tem a ver com a prova? Aquilo não podia ser divulgado também sob hipótese alguma. Aliás, a lei diz que até tem que fazer uma cerimônia para fazer a incineração, a eliminação dessas conversas que são a láter e que não importam para o deslinde. Ou que conversa, que importância tinha isso com aquela investigação sobre o sítio de Atibaia? Quer dizer, que importância tinha isso? Então, todas as conversas que estavam em roda eram conversas ilegais. Isso está escrito na lei. O legislador foi sábio nessa questão, né? A Constituição é muito clara sobre provas ilícitas, mesmo que seja por boa fé. Então, Lênin, mas o que a gente vê aí é que o fato consumado, o efeito político, o objetivo alcançado, que era estritamente político, e não se vê nenhuma reação, nem do Procurador-Geral da República, nem do Supremo, para tentar coibir isso aí. Os vazamentos continuam. O novo normal hoje virou você valer-se de vazamentos seletivos, e não há defesas contra isso? Não há defesas. A própria lei, uma coisa que foi fazendo ilegal, e a imprensa se aproveitou muito disso, né, setores da imprensa, a própria lei das delações diz que só pode divulgar, está lá no artigo 5º da lei, você só pode divulgar uma delação depois da denúncia recebida. Eu me sinto, quando eu vejo isso, eu digo, mas eu não sei mais ler a lei, por que não está fazendo isso, por que isso vem sendo convalidado? E aí eu diria que o Procurador-Geral da República devia ser o primeiro, nesse caso, a coibir isso. Isso a comunidade jurídica, né, tem que... Porque o Ministério Público é o fiscal da lei, ele é o guardião da cidadania. Eu fui 28 anos membro do Ministério Público e eu sempre estive atento. Eu, em 80% de casos que eu atuei no tribunal, em cerca de 80%, há estatísticas que demonstram isso, em que eu pedia a nulidade de provas, pedia a absolvição do réu, porque eu sempre me considerei um procurador de justiça, como fiscal da lei e da cidadania. Eu não sou um acusador sistemático, eu não posso simplesmente porque eu penso que é assim. E outra, Ministério Público é que nem juiz, ele não pode escolher as causas e nem escolher os réus.
ele decide, porque as decisões, por exemplo, se eu decido denunciar o Nassif ou o João da Silva, eu tomei essa decisão e nesse momento que eu tomei essa decisão é quase... caem as misérias, como dizia o Carnelucci, as misérias do processo na cabeça de alguém. Ser réu é uma questão muito dura. Então, eu sempre tive essa preocupação, o cuidado daquilo que representa um processo judicial. E tem que estar atento para que, quando há uma ilegalidade, mesmo que for contra a minha tese. Para ter uma ideia, assim, para o nosso telespectador saber, na Alemanha, o Ministério Público, e assim, é curiosíssimo, ninguém se dá conta disso, na Alemanha, o Ministério Público tem poder investigatório, mas aí tem uma coisa, quando ele encontra uma prova que seja a favor da defesa, ele tem obrigação de imediatamente comunicá-la e mais. Ele tem obrigação na investigação de procurar provas também para isentar o réu, porque ele tem que ser independente e isento. No caso do Brasil, essa parcialidade é constitucional ou é um vício de trabalho? Isto é um vício de trabalho, um vício de trabalho. Eu tenho discutido muito com a meninada do Ministério Público, os jovens e outros, de todos os setores do Ministério Público, no sentido de que o Ministério Público é uma magistratura, ele não é um acusador sistemático, ele tem obrigação de, quando tem uma prova, né, procurá-la e etc. Então me surpreende muito quando o próprio Ministério Público vai e leva um pacote de medidas para o Parlamento, e o Ministério Público busca assinaturas na sociedade, aí de novo o problema da moral, enfim, de uma certa moralização da sociedade, e aí vai buscar um pacote dizendo que a prova contra a Constituição, que a Constituição diz não serão admitidas provas ilícitas. E ali diz que a prova, quando for colhida de boa fé, quer dizer, se eu intercepto uma interceptação, eu faço uma interceptação e digo que eu tenho boa fé, ela vale. Mas não pode, porque boa fé com ilicitude não casa. Não é um bom exemplo isso. Eu achei o pacote nesse sentido, em vários sentidos, escrevi sobre isso. É um pacote que ele não contribui para o fortalecimento das instituições, das relações institucionais. Só para entender um pouquinho como que ocorrem os processos. A gente tem a Lava Jato, tem dezenas, centenas de processos aí caminhando. Depois que começa a denúncia, é possível a quem controla, ao procurador, dar mais velocidade em um do que em outro, pôr mais gás em um do que em outro, ou depois que entra no aparelho judiciário, a isonomia entre os réus aí? Depois que a denúncia está recebida, o presidente do processo é o juiz. Depois de recebida? Depende do juiz, muito mais do juiz nesse sentido. Tá. Por exemplo, a gente tem, o que a gente vê diariamente nos jornais são as ações, a apresentação de processos contra membros do PT, merecidos, mas não se vê contra membros de partidos mais afinidade com o Ministério Público Federal. A que se deve isso? É a imprensa que divulga só um lado ou há realmente mais lentidão em alguma parte do processo aí quanto aos réus? Não é nenhuma novidade, né, de dizer que de algum modo, pelos objetivos buscados, são feitas escolhas no meio do caminho. Essas escolhas, ou seja, eu não preciso nem fazer um juízo de valor no sentido de que as escolhas são ruins ou boas. Mas eu constato, obviamente, não é difícil de constatar, que para os objetivos a que se dispõe a acusação, nesse caso, o Ministério Público e o próprio juiz, ele tem prioridades. A questão é saber se essas prioridades elas se justificam naquilo que se chama de igual tratamento a todas as pessoas numa sociedade
democrática. E nós sabemos, né, de tudo, né? Sem dúvida, há muitas questões que são questionadas hoje por uma grande parcela de juristas. Por exemplo, a competência, né, ilimitada da Justiça do Paraná, né? Eu tenho brincado assim, ó, na civil, eu não ponho mais gasolina no posto Petrobras, no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Vai que deu uma confusão no posto de gasolina com o posteiro, e esse processo vai ser julgado em Curitiba. Eu fiz uma crítica à Lava Jato, disse que eles não tinham preparo institucional para atender os desdobramentos políticos. Estou sendo processado onde? Em Curitiba. Aí, por isso mesmo. Por isso mesmo. Então eu não vou no posto Petrobras, eu fico cuidando do posto Petrobras. Vai que dá uma confusão com o posteiro e eu respondo alguma coisa para o posteiro, ou o posteiro responda para mim, e esse processo é arrastado imediatamente para Curitiba, né? Então quando eu vou a Curitiba fazer uma palestra, eu também já fico com todo cuidado, né? Porque Curitiba eles chamam lá de República de Curitiba. Esses dias eu vi até um passaporte, enfim, essas coisas todas, né? Elas fazem parte dessa concepção que se fez hoje, né? Deixa eu pegar um ponto. Do combate ao crime. Vamos pegar um ponto que eu queria ver com você, a eleição direta para procurador, para a lista tríplice. Nós já tivemos casos aí de procuradores gerais aí que não atuavam quando deviam, e agora nós temos um caso de um procurador que consegue derrubar uma presidente da República. O fato de ser uma eleição direta e ter consolidado nos últimos anos essa ideia de que o mais votado acaba sendo escolhido, de certa forma não criou uma procuradoria de coalizão, ou seja, de um procurador que responde muito mais para a base dele do que para as responsabilidades institucionais dele? Mais do que... Essa é uma questão complexa e necessária. Eu acabei de publicar um texto na Alemanha agora, numa revista muito conhecida, sobre os perigos, né, de uma espécie de judiciariocracia de coalizão no Brasil. E isso também acontece com essa questão das eleições. É muito bonito, parece muito democrático que que o mais votado seja escolhido. Só tem um pequeno detalhe. Acontece que, por vezes, se o mais votado for sempre o escolhido, ele já não basta que se tenha um candidato, enfim, porque aí você impõe ao presidente da República ou ao governador do estado. Isso acontece nos governos do estado. Por várias vezes deu problema, aqui mesmo no estado do Rio Grande do Sul, o governador Olívio Dutra escolheu no seu mandato, porque aqui não há reeleição, e então nunca ninguém se reelegeu. Então o governador Olívio Dutra escolheu o menos votado naquele ano, naquela eleição, e o procurador escolhido ficou 4 anos, porque ele foi reeleito, era o menos votado. Qual é o argumento que o governador usou? A Constituição diz que porque tenho 50% mais um dos votos, ela diz que eu escolho um procurador no meio entre 3. Assim também é nos tribunais. Ninguém está jungido ao mais votado. Isso é uma construção que se fez. E te digo mais, é uma construção que é ad hoc. Em alguns estados, os mesmos setores que defendem nacionalmente defendem de outro modo nos estados. Depende muito da questão local e política e momentânea. Vai chegar um momento que, dependendo do governo que você vai ver e pode me cobrar, Nassif. Os mesmos que defendem a lista vão dizer, mas a Constituição é muito clara, escolherá entre 3, tá certo? Isso tudo é uma questão que o tempo é o melhor remédio para para dar a solução para essas questões. Lênin, uma última questão. Hoje, quando a gente vê o que está ocorrendo
esse pacto político que está ocorrendo lá em Brasília, lembra muito um período do final do governo militar, onde Brasília se impunha sobre todas as partes do país. Ou seja, todos os gastos que vão para o cidadão comum são contidos, e lá em Brasília você tem lá a corporação A, o procurador aqui, o Supremo ali, os políticos que fazem parte, que dividem o bolo. Nós estamos partindo para uma nova recentralização aí, antifederativa, não? Sem dúvida. Os democratas brasileiros têm que estar absolutamente atentos para a fragilização da federação. O próximo passo, primeiro fragiliza a federação, porque você cria um centralismo contra o qual se lutou durante muitos anos. Então, isso é feito, às vezes, de forma mais explícita e de outros modos, por efeitos colaterais. Na medida em que eu vou cortando, eu vou criando tetos de determinados modos e fazendo cortes, mas eu vou tornar dependente. Nós estamos falando dos estados com suas dívidas e nem estamos falando dos municípios que se arrastam, né, em face e que ficam com o pires na mão e todos vão para o poder central. E lá no poder central se fazem essas novas coalizões, uma neocoalizão ou um federalismo de coalizão, porque o federalismo fragilizado resultante de uma espécie de neocoalizão que se dá e que isto, num segundo momento, vai atingir as próprias instituições que hoje não estão se dando conta de que eles podem ser a próxima vítima, na medida em que os estados acabarão também cortando seus gastos, vai atingir também, de algum modo, logo, os próprios setores da administração da justiça. É isso. Então, há que se cuidar muito, né, isso que está acontecendo no Planalto Central, que parece reforçar um pouco, né, embora muitos não gostem dessa leitura, né, mas alguma coisa é importante no caso do Raimundo Faoro, né? Uma das coisas que ele trata bem são os estamentos. Parece que os estamentos eles vão a Brasília e, ao invés de fazer as suas lutas locais, eles escolheram o centro, porque fragilizando a federação você precisa gastar menos energia e botar o poder num lugar só, os ovos numa cesta só, e o resultado é mais rápido. Maravilha, Lênin. Obrigado aí pela entrevista, viu? Um grande abraço, para todos os seus telespectadores de todo o Brasil, sempre à disposição aqui no frio do Rio Grande do Sul. Quando você não constrói uma sociedade mais justa. A luta deles é pela criminalização. E aí, quando eu chego na PFDC, essa é uma das pautas. Programas policialescos. A nossa entrevistada de hoje é Débora Duprat, que é Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão e uma das referências do Ministério Público Federal. Inclusive, nas eleições, penúltimas eleições para Procurador-Geral, houve pesquisas pegando todos os procuradores, já que a eleição em si que define a lista tríplice é só do Ministério Público Federal, e nessa eleição, pegando todos os procuradores, ela estava em primeiro lugar. Débora, eu queria primeiro que você historiasse um pouquinho esse papel do Ministério Público nos direitos sociais, nos direitos do cidadão, de onde que vem essa vocação e qual o outro Ministério Público em outro país que guarda semelhança com esse modelo? Isso é interessante, porque é um fenômeno brasileiro, né? O que nos distingue do restante dos ministérios públicos, mundo afora, é exatamente essa tutela dos direitos humanos. Isso nasce no processo constituinte, e o Ministério Público tem que sempre lembrar, né? Tem que sempre recordar que a sua força vem das alianças construídas nesse processo constituinte com os movimentos emancipatórios, né? Todos esses segmentos de mulheres, LGBT, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, indígenas, população do campo, enfim, essa infinidade de lutas vencedoras no processo constituinte. Antes da Constituinte não tinha. Isso vai se dar no âmbito da Constituinte? No âmbito da Constituinte. Quem são os protagonistas desse pacto? Olha, dentro do Ministério Público Federal, eu indicaria uma pessoa, para mim, uma referência, é Álvaro Ribeiro. Álvaro Ribeiro foi um grande lutador por essa aliança, né? Enfim, do lado de lá, vários outros atores. Tínhamos
A igreja, curiosamente, né, muito forte com o Conselho Indigenista Missionário e outras organizações, principalmente do campo. Agora, no decorrer do processo político aí, tem prevalecido essa questão penal aí. Isso aí, o que é a vocação do Ministério Público, afinal? É a parte penal ou um híbrido aí? Eu diria que nem híbrido, eu diria que é híbrido, porque constitucionalmente ambas as perspectivas elas são impositivas, né? O Ministério Público tem que atuar tanto na persecução penal quanto na defesa de direitos humanos. Então, nós não temos nem como imaginar que possa haver uma prevalência de um ou outro. São funções institucionais. O destaque de uma ou de outra, ela é meio pendular. Ele é meio pendular, esse destaque, né? Depende dos momentos políticos. Então, nós tivemos momentos pós-constituinte em que o Ministério Público brasileiro, não só o federal, desabrochou. Né? Então foi um grande lutador, nós temos grandes conquistas desse período. E depois vive esse movimento pendular. Esse movimento pendular é muito conduzido pela opinião pública, e a opinião pública é muito conduzida até agora pelos grupos de mídia. Como que é essa interação, que já vem desde os anos 90, entre mídia e digamos, esse pensamento médio do Ministério Público? Eu não sei, porque rigorosamente, quando nós começamos a trabalhar na matéria de direitos humanos, nós tínhamos ainda uma sociedade civil que saía da ditadura, ainda com uma organização, de certa forma, ainda precária. Então, a imprensa ela foi um grande veículo para a atuação na área de direitos humanos. Eu tenho que reconhecer isso. Tá? Depois, eu não falo nem de alianças, é de um meio de você de iniciar uma pesquisa a partir dessa informação que vem da imprensa. Eu confesso que a minha relação com a imprensa sempre foi respeitosa, mas distante. Eu não saberia que analisar essa atuação pautada pela imprensa. Eu não sei até que ponto... Não, o que eu digo, em termos de opinião pública, nós tivemos nos anos 90, até no rastro aí da redemocratização, tudo um período de generosidade, de pactos, de reconhecimento de direitos e tudo. E agora a opinião pública em geral, as redes sociais e tudo, tem trazido um clima de intolerância, preconceito muito forte. Isso aí, de que maneira que se reflete no espaço que os direitos humanos têm no Ministério Público para atuar? Ele se reflete, eu acho, isso se reflete até na própria composição do Ministério Público. Nós somos um recorte dessa sociedade, então estamos sujeitos aí a todas as vicissitudes dessa sociedade. O que me parece é que as vitórias obtidas em 88, elas têm um significado tão absurdamente grande, e ele só foi capturado muito recentemente pelas forças opositoras. E aí elas se uniram. Tanto que a minha plataforma, ao longo desse biênio aí na PFDC, ela é exatamente fazer face às investidas da bancada BBB, né? Bala, Bíblia e Boi. Então, que são as articulações que vão acabar, elas se juntam e elas vão fazer uma investida forte contra todos esses segmentos que, saíram vencedores no processo constituinte. A imprensa nos anos 90 servia para contornar o conservadorismo de outras instituições, como o Supremo, como a Justiça em geral. O que nós vimos nos últimos anos é o Supremo, até por grande mérito seu lá, com aquelas provocações no período de interinato lá do antigo Procurador-Geral, o Supremo assumiu um conjunto de posições mais avançadas e na sociedade avançar esse conservadorismo. Como que essa defesa dos direitos das minorias vai persistir perante o Supremo? Você acha que esses direitos não têm retrocesso, tem risco de retrocesso? Olha, eu acredito que no Supremo Tribunal Federal nós conseguimos vencer. O Supremo, em todos os países, as Supremas Cortes, elas assumiram um papel
contramajoritário, ou seja, diante desse catálogo de constituições muito fortes no catálogo de direitos humanos, você tem limites à democracia deliberativa, né? Ou seja, nem todas as decisões podem ser tomadas por maioria, sob pena de você suprimir minorias. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, eu acho que percebeu muito bem esse papel, né? Então, nós temos decisões importantíssimas, como a união homoafetiva, o aborto, no caso de anencefalia, a marcha da maconha, enfim, a lei de imprensa, né? Potencializando a liberdade de expressão. E mais recentemente, eu acho que ele, agora, esse episódio do Bolsonaro, né, essa percepção de que há direitos que eles estão permanentemente sob ameaça e que ali é um lugar de resistência. É essa a impressão que eu tenho. Você acredita que esse episódio do Bolsonaro é um divisor de águas aí para segurar, digamos, essa virulência que tomou conta tanto do Congresso quanto da sociedade? Em relação aos parlamentares, eu acredito que sim, porque nós já tínhamos tido outros casos antes envolvendo, inclusive, o Marcos Feliciano, numa situação também de discurso de ódio. Eu, inclusive, estava na sessão, fiz a sustentação oral no sentido de que discursos de ódio não estavam amparados pela imunidade parlamentar e perdi. Então, eu acredito que a decisão de ontem, ela é, de fato, um divisor nessa perspectiva de impor limites aos discursos proferidos dentro do parlamento, porque a jurisprudência do Supremo é que nessa situação, estando o parlamentar dentro do parlamento, a imunidade é absoluta. Ah, tá. E a fundamentação jurídica aí, qual foi? A de ontem. A de ontem foi... A de ontem é o que você levantou... a do discurso de ódio. Não, porque a imunidade parlamentar ela está prevista na Constituição. Então, havia muita discussão assim, quando é que está no exercício do mandato? Então o Supremo entendia, quando ele está dentro do parlamento, isso é indiscutível. Se ele está do lado de fora, dando uma entrevista, aí tem que ver o conteúdo do que é dito, se tem ou não relação com o mandato parlamentar. É a primeira vez que o Supremo admite que não há imunidade parlamentar num discurso proferido dentro do parlamento. Tá. E daí entra um conflito bem complicado, aí que é a questão das concessões públicas, dos meios de divulgação, que tem de um lado programas que incitam a ódio e de outro lado programas religiosos aí, conservadores ou não, mas de qualquer modo com um viés político aí em relação aos costumes, à moral. De que maneira que se trabalha essa dicotomia aí da liberdade de imprensa e dos abusos que são cometidos? O Supremo Tribunal Federal, ele deu um peso muito forte à liberdade de expressão nos últimos tempos, né? Ele seguiu muito a jurisprudência norte-americana, aquele direito que chamam prima facie. É um direito que você tem que ter um ônus argumentativo muito forte para superá-lo, mas não é um direito absoluto, né? Então, nós temos aí, com relação às concessões às igrejas, às várias religiões, que vê a questão da laicidade do Estado, né? Então, temos que ponderar. E vai depender. Eu acho que se é uma rádio comunitária pequena para atender uma comunidade é uma coisa. Se isso tem uma dimensão muito maior enfim, os propósitos dessa emissora é algo que temos que ver e talvez numa ponderação aí fazer ceder a liberdade de expressão contra determinados propósitos. A mesma coisa os programas policialescos. Nós sabemos que esses programas eles são violadores de direitos humanos em vários recortes, né? Criança, adolescente, gênero, LGBT, raça, e eu acho que alguma medida deva ser tomada. E quando se fala em liberdade de expressão, o que se tem, em geral, é a defesa contra atos do Executivo, mas o que nós estamos vendo também é uma disseminação de ações judiciais tentando segurar críticas. E os blogs são vítimas disso, inclusive de ações conduzidas até pelos próprios veículos de mídia. De que maneira que se casa essa questão dos direitos do atingido com a liberdade de expressão e, principalmente, de que maneira que se consegue colocar no mesmo patamar de direitos as novas formas de expressão, como o blog, certo? E a mídia convencional? Eu particularmente... Bom, censura nunca, né? Nós temos um princípio que eu acho que é fundamental,
que é o pluralismo de ideias e esse pluralismo refletido nos meios de comunicação. Os blogs, eles são um importante instrumento de aportes de ideias minoritárias, de ideias plurais. Então, eu acho que nós temos que preservar e potencializar, sim, a existência dos blogs e do que é dito nesse ambiente. Doutora Débora, tem aqui um conjunto de perguntas aqui dos internautas, aqui do Daniel, de Fortaleza. Como a senhora avalia o crescimento institucional da Defensoria Pública no Brasil no contexto de defesa dos direitos humanos? Quais as diferenças verificadas na abordagem de direitos humanos por parte do Ministério Público e da Defensoria Pública? Eu sou uma entusiasta da Defensoria Pública. Eu acho que a Constituição colocou um projeto social de erradicação da pobreza, né, enfim, de potencialização dos direitos humanos. É um desafio tão grande que ele não cabe numa única instituição. Eu acho que quanto mais nós nos somarmos para a realização desse projeto, tanto melhor. Não vejo grande diferença. Nós, como eles, enfim, trabalhamos e usamos os mesmos instrumentos. Em relação às últimas medidas aí do Ministério da Justiça, segurando aí as verbas por 90 dias, entrando em questões indígenas, questão de imigrantes, como é que a senhora está avaliando aí? Eu fiz até um ofício ao Ministro da Justiça pedindo explicações, as razões de ser dessa portaria, porque ela não vem acompanhada de uma exposição de motivos. Nós não sabemos em que medida elas atingem direitos fundamentais, direitos humanos. É um ministério que, além de abrigar a questão indígena, o sistema penitenciário, ele incorporou todos os segmentos de direitos humanos. Então, a pergunta feita nesse ofício é exatamente as razões e, enfim, que programas, projetos, ações vão ser atingidos por essa portaria. Antes disso, nós nem podemos agir, porque não sabemos exatamente qual o propósito e se vai ter alguma ação inibida por força dessa portaria. Essa decisão do governo interino de eliminar secretarias que tinham status de ministério, tudo afeta de alguma maneira a luta pelos direitos humanos? Olha, eu acredito que a mudança de estrutura, ela em si não é algo que possa direta e imediatamente refletir em direitos humanos. O que nós temos que ver é se, mesmo perdendo o status de ministério, que já tinha sido perdido antes, né? Isso daí vai afetar alguma política, né? Então, eu recebi um coletivo de advogadas populares feministas que elas estão fazendo uma linha do tempo na desestruturação das políticas para mulheres. Havendo retrocesso, nós temos ação judicial, porque um dos princípios fundamentais de direitos humanos é a proibição de retrocesso. Tem uma discussão muito grande sobre essa questão dos direitos previstos na Constituição e os recursos disponíveis aí na administração pública, municipal, estadual. Às vezes se acusa o Ministério Público de não avaliar relações de custo-benefício e tudo. De que maneira que, principalmente em municípios e tudo. Por outro lado, essa ação do Ministério Público tem permitido avanços centrais aí em direitos humanos. De que maneira que se compatibiliza esses dois objetivos aí, as restrições de ordem política e financeira com o avanço dos direitos humanos? O Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão, né? Ele fala do mínimo existencial, né? Então, esse mínimo existencial, ele é intangível. O administrador nunca vai poder falar de restrições orçamentárias. E mesmo que não seja o mínimo existencial, de qualquer maneira subsiste para o administrador a necessidade de provar essa insuficiência orçamentária ou qualquer proibição legal, né? Então ele não está livre para dizer, olha, não exercito essa política porque não tem dinheiro. Ele tem que provar um impedimento. Daí nós temos essa questão do limite de gastos do orçamento que está sendo votado agora pela Câmara, por proposição aí do presidente interino, que praticamente ele congela o nível de gastos de saúde e educação nos níveis atuais, que com a recessão são os mais baixos aí das últimas décadas. Nós estamos estudando as questões especificamente de saúde e educação
para vermos quais as possibilidades judiciais que temos, se isso de fato ocorrer. E na parte econômica, como é que vocês analisam? Vão ter consultores econômicos para mostrar... Porque tem um truque matemático lá para derrubar isso aí, esse nível de gasto. A gente vai ter que fazer essa pesquisa, vamos ter que nos valer dessa assessoria econômica, né? E se por acaso sair uma PEC, é possível que o Supremo considere inconstitucional? Sim, É possível? sim. A PEC sempre é possível, Tá. porque tem uns limites às possibilidades de reformas constitucionais. Se elas atingem direitos humanos, elas podem ser declaradas inconstitucionais. Em relação aos movimentos sociais e essas mudanças que estão ocorrendo com redes sociais, o que a senhora destacaria aí de novo e de vibrante nessa nova musculatura da sociedade brasileira? Eu acho que desde os movimentos, né, de julho de 2013, nós temos eu acho que uma nova geração de militância, que eu acho muito interessante, né? Eu olho e vejo de novo uma militância juvenil entrando nessa área da política, discutindo opções políticas, discutindo reforma do Estado, discutindo financiamento público de campanha, discutindo mobilidade urbana, ocupação urbana, cidade de todos, né? A cidade na perspectiva do uso e não da posse. Então eu sou uma entusiasta dessa geração que vem nessa perspectiva de direitos para todos. Tá. Tem aqui uma pergunta do Luiz, de certa forma foi abordado no primeiro bloco, mas ele pergunta o seguinte: a safra atual de procuradores passa a percepção de ser extremamente conservadora. Nós falamos dessa questão da visão penal. Qual o fenômeno social que a procuradora acredita estar por trás disso? Se existe algum debate nos colegiados de procuradores a respeito disso? Olha, se tiver uma onda conservadora, eu acho que ela enfim, ela é conjuntural, né? Eu acho que talvez passemos pelos mesmos ciclos da sociedade. Agora, nós temos um concurso que ele é extremamente forte na área de direitos humanos, tá? Muito, muito forte. É o concurso no Brasil que mais exige conhecimento de direitos humanos, tanto no plano interno quanto no plano internacional. Então, as pessoas que entram, elas podem até não ser vocacionadas, mas têm as informações para atuar na defesa e em conformidade com os direitos humanos. Tá. A Mércia Batista de Campina Grande pergunta o seguinte: como se pode garantir o direito das minorias, como os povos indígenas, diante do atual cenário, quando assistimos propostas de retrocesso patrocinadas pelo Senado? A Mércia é uma antropóloga. Enfim, nós estamos aí na luta contra a PEC 215, né? Essa é a grande ameaça aos povos indígenas. O Ministério Público Federal encaminhou ao Parlamento várias notas mostrando a inconstitucionalidade, e aí nós estamos numa área que eles dificilmente conseguirão alguma coisa. Né? A questão indígena, ela surge na Constituição de 1988 na perspectiva de autonomia dos povos, e aí nós estamos falando do núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana, do núcleo do pluralismo, a possibilidade do Congresso interferir nisso, provocando retrocessos, é muito pequena. Eles perturbam muito. A verdade é que eles incomodam muito com essas iniciativas, mas eu acho que concretamente dificilmente vão conseguir esse resultado. E daí a Jaqueline de Camargo, de Campinas, ela pergunta o seguinte: como vê o acesso dos direitos por parte da população numa conjuntura em que, mesmo que nominalmente esses direitos não tenham sido retirados, passa a ser desmontada a base do seu exercício efetivo? Isso é uma percepção geral, né, de que nós estamos vivendo um período de retrocesso, mas eu acho que no retrocesso os movimentos se fortalecem, e é eles que eu acredito que estão mais habilitados a lutar e a vencer nesse processo. Mais uma questão, Silvio Botelho, de Brasília. Eu gostaria que a senhora Débora Duprá avaliasse a decisão de Temer de suspender o acolhimento dos refugiados sírios, considerando os acordos já firmados pelo Brasil no plano internacional. Eu tenho uma reunião com a Acnur na semana que vem, exatamente, Alto Comissariado da ONU para Refugiados, exatamente para tratar dessa questão, né? Nós temos uma tradição de acolhimento, isso é uma
perspectiva de direitos humanos, nessa visão da humanidade, né? de sermos uma aldeia global também no aspecto de direitos humanos. E eu, enfim, estou avaliando isso numa reunião até com representantes da ONU no Brasil. E uma última pergunta aí. As cortes internacionais, hoje elas têm uma abrangência efetiva sobre o que ocorre no Brasil ou ainda há muita resistência para acolher as suas determinações? Eu diria que, enfim, nós temos um caso emblemático que até hoje segue incumprido, que é o caso Gomes Lund, decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação à lei da anistia, né? Então, esse é o grande caso. Mas o Supremo Tribunal Federal e mesmo os juízes de primeiro grau cada vez mais fazem uso das decisões da Corte Interamericana, dos precedentes e de precedentes de outras cortes constitucionais. Então eu acho que esse esquema interno e externo está cada vez mais dissolvido no nosso direito. Significa que a lei da anistia não é irreversível. A maneira como ela foi aplicada no Brasil não é irreversível. Não, eu acho que nós ainda temos aí um espaço para discussão e acolhimento da decisão da Corte. Lembrando que a Corte fez isso em relação a vários países da América, né, que passaram por sistemas ditatoriais, mostrando que essas autoanistias elas são inválidas. E a condenação do país que não cumpre é moral? Enfim, ainda estamos num sistema que nós não construímos mecanismos de sanção mais efetivos. Ela é apenas moral. Bom, muito obrigado por sua participação aqui, doutora Débora. Sucesso aí na sua luta civilizatória. Obrigada. Terminamos por aqui.